Boa noite a todos. Vamos fazer uma oração. Eu vou tirar essa oração do livro As Verdades Ocultas de Qumran. Que diz assim: Senhor, Criador de todos os mundos, abençoai o mar, a terra e o ar. Abençoai o fogo, abençoai o Espírito. Iluminado seja o teu nome, seja presente tua graça na terra e em todas as tuas moradas. Perdoai teus filhos e vossas falhas. Rogai por vosso aprendizado e vossas vidas. Mostrai a luz dentro da escuridão, para que tua chama seja a flecha que indica a direção para as ovelhas, os rebanhos perdidos. Na mansidão, elevai o desejo do homem na terra, e em todas as suas moradas, para que aprendam e ascendam a Deus. Zelem por sua jornada, rumo à evolução de vossa moral. Abençoado seja o Senhor Yahvé, Deus do céu e da terra. Que teu nome, poder e glória estejam presentes para todos sempre, que assim seja. Essa oração está nas Verdades Ocultas de Qumran, no livro de André. Então, hoje, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre as festas pagãs. Especificamente, eu vou falar um pouco sobre o carnaval, mas eu estou fazendo uma analogia às festas em gerais, às festas da carne, né? Ou às festas mundanas. Como na doutrina espírita a gente não vai ter festas específicas, então eu vou usar o carnaval como uma referência. Porque sobre o carnaval, então Chico Xavier, Emmanuel e Bezerra de Menezes, eles se referem ao carnaval. Só que vocês que estão aqui escutando vão interpretar o carnaval como uma festa, como várias outras que existem, né? E a gente está para vir aí uma grande festa também, né? Então é por extensão a outras festas. A origem do carnaval, desta festa, ela se remonta ao Antigo Egito. Então, eram festejados pelos pagões, né? Então, eles celebravam na época a colheita, né? Então, eles faziam essa festa em homenagem aos deuses e para agradecimento. Isso foi vindo, e na Idade Média, então lá na Europa, foi muito, muito usada, até que chegou no Brasil, né? Então, o Brasil é o país do carnaval, né? Conhecido como o país do carnaval, porque aqui a gente deu uma modificada, né? No carnaval. O carnaval é uma festa religiosa? Eu já falei para vocês ali que era referente aos antigos deuses, mas aqui então, pode até alguns dos temas se referir ao cristianismo, mas em si ela não é, porque o verdadeiro cristão é aquele que se ocupa com coisas do coração, né, com a caridade. Alguma coisa, alguns textos têm, mas eu vou explicar para vocês e vocês vão entender mais ou menos o que eu tenho para dizer aqui. No Brasil, a celebração existe desde o período colonial. As características mais marcantes, então, do evento são os desfiles, né? As fantasias, mas também o aumento de acidentes nas estradas, né? O aumento da criminalidade, de furtos, roubos, homicídios. Isso a gente tem que olhar os dois lados também, né? O carnaval também é a representação de uma festa desregrada, com casos de violência, consumo excessivo de álcool, drogas, prática sexual sem responsabilidade, culminando às vezes até em abortos delituosos. É, portanto, uma festa repleta de exageros e desvios. Eu estou falando aqui para vocês do carnaval de uma forma geral, e isso é estatística, né? Não adentrei ainda na visão espírita. Por esta razão, o espiritismo não, olha, veja bem, por esta razão o espiritismo não
é contra, mas ele também não estimula. Não estimula essas festividades. Mas afinal, o carnaval é bom ou ruim? Não é bom nem ruim. A questão é a conduta do indivíduo. A conduta do indivíduo que se dispõe a brincar o carnaval. Ok? Que fique claro aqui para nós que não se trata de uma proibição. Até porque o espiritismo ele leva em conta o livre-arbítrio. Ok? Então não existe proibição. A gente não proíbe nada. Kardec não proíbe nada. Ele simplesmente elucida algumas questões e deixa que a pessoa escolha. Né? Os indivíduos são livres, então, para fazerem suas escolhas e tomarem suas decisões. E também deve ser responsável para arcar com as consequências, né, de todos os seus atos. Mas é dever do espiritismo, agora nós vamos entrar, mas é dever do espiritismo alertar sobre os perigos físicos e espirituais das ocorrências do período desses tipos de festa. Carnaval, Oktoberfest, entre outras, ok? E a necessidade de se manter em harmonia e paz na sintonia equilibrada com o plano maior. Eu sempre falei aqui para vocês, e eu tenho várias palestras anteriores, em que eu falo que o que manda muito é a vibração da pessoa aonde ela estiver. Né? Ela pode estar passando pelas trevas e as trevas não entram nela, ok? Mas que é difícil, é. É difícil você estar num meio desse e não ser influenciado. É mais difícil. Mas tem pessoas que conseguem. Tem pessoas que conseguem. O espírita pode, sim, brincar no carnaval, pode. A sua conduta moral deve ser aquela preconizada pela doutrina. Lembrando sempre que, reconhecendo-se o verdadeiro espírita pelo esforço que faz para ser melhor do que ontem. E amanhã melhor do que hoje. Isso é Kardec que fala. A questão 459 do Livro dos Espíritos, ela faz essa questão. Pergunta: influenciam os espíritos em nossa vida? Resposta: muito mais do que imaginais. Influenciam a tal ponto que, de ordinário, são eles que vos dirigem. Então ele está perguntando, os espíritos influenciam na nossa vida? Bem mais do que a gente imagina. Né? Então, aonde eu vou encontrar uma quantidade de espíritos com uma moral não tão elevada? Dificilmente eu vou encontrar esses espíritos em bando dentro de uma igreja. Ou dentro de um teatro. Não, eles vão estar onde ressoam com eles. Então, um carnaval, uma Oktoberfest, é muito cheio de espíritos que se comprazem com a bebida alcoólica, com os prazeres da carne, que se comprazem com as drogas afins, certo? Então, é claro que é muito mais fácil eu encontrar esse tipo de obsessão dentro das festas, onde se encontra muito mais gente com o mesmo intuito, ok? Lembra que antigamente, eu sou desse tempo, muito antigamente, o carnaval era feito de bandinhas, a gente se encontrava as famílias, né, nesses lugares, tipo, aqui em Blumenau tinha o carnaval no Subtenente, não sei se alguém já foi, era só as crianças, bandinhas, a gente jogava confete e tal, a família. Eu amava, meu pai me levava direto, mas qual era o intuito? A gente escutar, brincar, se divertir. Né? Hoje, o carnaval, ele está sendo o quê? A festa da carne, né? Isso todo mundo, só abrir a TV no dia do carnaval que a gente sabe como é que é, né? No livro As Fronteiras da Loucura, fala assim, ó, a psicosfera do nosso país muda para pior no período das festas carnavalescas. E todas as festas. Eu estou analisando a festa de carnaval, como eu falei aqui no início, porque é onde a gente encontra mais relatos na doutrina espírita, que é uma festa muito antiga, tá? Mas nós, espíritas, sabemos que no período da Oktoberfest, as casas espíritas ficam em vigilância. É o mês que mais a espiritualidade amiga tem que trabalhar. Porque é uma loucura de espíritos que chegam em
caravanas na cidade de Blumenau. Ao ponto da espiritualidade ter que lavar as ruas da rua 15 de novembro com água, para poder tirar todo o miasma que fica. Ok? Então, só para a gente ter uma noção. Ninguém está dizendo que a gente não pode, de jeito nenhum, né? Mas que a gente tem que ficar atento qual tipo de energia a gente vai encontrar nesse tipo de festa. Para não chegar lá de corpo aberto e depois trazer obsessores para dentro da casa da gente que às vezes não vão mais embora. E acabam nos influenciando no dia a dia da nossa vida e a gente não sabe por que está passando por alguns problemas. Então, tudo são escolhas. Aí ele fala assim, ó, espíritos ainda fortemente ligados à matéria, atormentados e com distúrbios de comportamento, aproveitam-se de encarnados que estejam na sua sintonia. Ninguém vai para uma Oktoberfest e não vai beber, dificilmente, né? A festa da bebida, né? Do chopp. Quando você, então, está numa festa dessa e começa a beber, você baixa a sua vibração, é natural. E é este momento que esses espíritos, que ele falou ali, atormentados com distúrbios de comportamento, aproveitam e nos obsediam, ok? Muitas fantasias, ele continua, haviam obtido inspirações para as suas expressões grotescas em visita a regiões inferiores do além. Então, os espíritos, quando adormecem, nós, espíritos encarnados, a gente sai do corpo físico, visita os umbrais e lá a gente se inspira em algumas fantasias. Tá? Existe um livro onde cita a tal da cidade estranha, né? Que é uma cidade bem prostituída e é uma cidade onde se encontram pessoas doentes do sexo. E lá eles usam de todos os tipos de fantasias. E se a gente começar a observar, muitas dessas fantasias são, então, imitadas, né? Trazidas para o atual. Então, isso está aqui no livro. E daí ele fala, onde encontram larga cópia de deformidades e fantasias no horror de que padeciam seus habitantes. Há, nesses momentos de indisciplina sentimental, a abertura dos canais mediúnicos. Então, nesse momento, a gente abre os canais mediúnicos e a gente se conecta com esse tipo de energia pesada. Com isso, se oferece grande acesso às forças das trevas nos corações. E, às vezes, toda a existência não basta para realizar os reparos praticados numa hora de insanidade e de esquecimento do dever. Porque, nesse momento, a gente esquece o dever, a gente quer brincar. Né? E brincar, nem todo mundo quer brincar da forma que a gente brincava nos bailinhos quando a gente era criança, né? Brincar de várias formas. Daí ele continua, nesse período, quantas lamentáveis obsessões coletivas. Obsessões que se instalam nos foliões, disputando entre si as vítimas encarnadas vampirizadas, que são como telecomandadas, dando início, assim, a processos obsessivos prolongados. Isso está no livro Instrução de Bezerra de Menezes, no livro referido. Tá? Aí se faz a questão, o espírita deve brincar esses tipos de festa? Aí ele disse, eu vou responder o que Emmanuel fala, através de Chico Xavier. Okay? Eu vou dar a resposta dele, para a gente tentar entender. Nenhum espírito equilibrado em face do seu bom senso, que deve presidir a existência das criaturas, pode fazer apologia da loucura generalizada que adormece as consciências nas festas carnavalescas. Enquanto há miseráveis que estendem as mãos súplices, cheios de necessidade e de fome, sobram as fartas contribuições para que os foliões se enfeitem. E a gente pode fazer analogia pelo Oktoberfest. A entrada é caríssima, né? Os chopps são caríssimos. Então, para a gente curtir, né, um dia que seja numa festa que a gente sabe que está cheio de espíritos que gostariam de nos obsediar, a gente vai gastar.
Então aqui ele está recomendando, se gastar nisso, então faça o bem para alguém que está necessitado, né? Aí ele continua. Enquanto há miseráveis que estende as mãos súplicas, cheio de necessidade e fome, sobram as fartas contribuições. Ação altamente meritória, daí ele fala, então, a ação altamente meritória seria de empregar todas as verbas consumidas em semelhantes festejos na assistência social aos necessitados de um pão ou de um carinho. Revista Internacional do Espiritismo, janeiro de 2001. No livro Conduta Espírita, psicografado por Valdo Vieira, o espírito de modo mais incisivo afirma que os espíritas devem evitar esses tipos de festas. Aí ele fala, ó espírita cristão, deve afastar-se de festas lamentáveis, como aquelas que assinalam a passagem do carnaval. Inclusive as que se destacam pelos excessos da gula, desregramento, bebida, manifestações exteriores e espetaculares. A verdadeira alegria não foge da temperança. Quem é uma pessoa que tem a temperança? Aquele que é comedido, né? Aquele que tem a sobriedade no consumo, alimentos, bebidas, né? E a gente sabe que lá não existe isso. Pode até nós, eu, por exemplo, eu não bebo. Eu posso ir lá e não beber, mas eu estou sujeita a ser obsediada. Né? Porque eu posso chegar lá na festa, vamos supor, eu estou numa vibração maravilhosa. Eu chego numa vibração excelente. Chego lá para curtir com meu marido, vamos supor. Aí chegamos lá, daí daqui a pouco alguém pisa no meu pé. Aí eu já começo a baixar minha vibração. Daqui a pouco alguém me joga um copo de chopp. Natural, né? Um empurra aqui, daqui a pouco um chopp cai. Aí tu já se estressa. Daqui a pouco tu já tá falando um palavrão pra alguém lá dentro, né? Ou daqui a pouco alguém puxa o teu cabelo, te agarra e por aí afora. Então, a tendência de eu baixar minha vibração é logo, né? É logo. E aí eu sei ressoar com certo tipo de espíritos que frequentam esses tipos de festa. Então é como se eu tivesse indo, né, sem saber se eu vou voltar sozinha para casa. Né? Ou se eu não vou voltar obsediada, se eu não vou ter que depois vir para casa espírita fazer tratamento de desobsessão, né? E por aí afora. Eu posso passar dias sobre essa influência. Mas eu não estou dizendo que isso ocorre nas festas. Isso pode ocorrer em vários outros locais da vida da gente. Mas que é mais propício não é? Que é mais propício A tendência é onde eu vou encontrar muito mais espíritos desequilibrados, né? E maldosos que estão atrás da facilidade das paixões terrenas, é eu ir numa festa dessa, ok? Mas aqui eu estou dizendo que a doutrina espírita não condena, ok? É só a gente fazer uma reflexão. Então, a gente pode fazer uma reflexão. Carnaval é tempo de festa ou de reflexão? Como seres imperfeitos que a gente é, buscamos a nossa perfeição, na verdade. Nós somos espíritos imperfeitos que estagiamos neste hospital, nesta prisão. Nós temos que buscar o que? A perfeição. E nós vamos encontrar a perfeição nesses locais? Dificilmente, né? Mas a gente também tem que estar atento, que é o mais importante, às nossas más inclinações. Se eu já tenho uma má inclinação para bebida, eu vou numa festa da bebida? Qual a possibilidade de eu me manter sem beber? Praticamente zero, não é verdade? Se eu já tenho uma sexualidade aflorada, se eu já sou sensual, se eu já gosto de ser vista e aí eu vou numa festa de carnaval, onde eu vou colocar uma roupinha bonita, né? Bonita, eu acho bonita, né? Com brilhos e tal, mas eu vou querer chamar a atenção. Eu já tenho essa má inclinação. É legal eu ir lá? Então, é momento da gente fazer esse tipo de reflexão. É um momento do autoconhecimento, de cada um se conhecer quem eu sou, quais são as minhas más inclinações, o que eu posso evitar, Mas os homens doentes estão à procura de quê? De festas. Estão à procura de algo que preencha o vazio interno. Já que não sabem quem são,
Já que não tem essa conexão com o espiritual, preciso achar algo fora para que eu fique feliz. Só que essa felicidade é momentânea e pode me trazer prejuízos irreparáveis. Outra coisa que é importante, a festa do carnaval, ou tipos de festas, né? Porque aqui a Oktoberfest no começo era a festa da família também, né? Eu, pelo menos, quando eu tinha meus 15 anos que eu frequentava a Oktoberfest, meu Deus, era uma beleza. A gente só encontrava os blumenauenses, né? E claro que tinha uma bebida ou outra, mas não era esse poder que tem agora, que não consegue nem entrar, né? Que a gente quer ir lá para comer uma comida típica, alguma coisa, não consegue, né? É um esbarrar. Fora de Blumenau, as outras cidades, eles têm aqui, como a gente vai para lá, porque a gente vai aproveitar. Lá tem mulher bonita, lá a gente se refastela, né? É mais ou menos por aí que a gente ouve os comentários, né? Então, por isso é preciso evitar, né? Domar nossas más tendências, a fim de não nos comprometermos com a vida e prejudicar nosso progresso evolutivo. O melhor a se fazer durante o carnaval é valer-se de um tempo de reflexão e de aprendizado. É um período para voltar e olhar para si. É se dedicar a estudos, assistência social, às campanhas beneméritas, né? A visitação aos parentes, aos doentes em hospitais. É uma série de outras atividades que se possam trazer o bem-estar e que tu não se coloque em perigo. Agora, quem gosta do perigo, né? Vamos lá, né? Pode acontecer que eu entre e saia e tá tudo certo. Tá tudo certo, né? Pode acontecer de eu entrar e sair obsediada e dar vazão a uma loucura, né? Agora eu vou falar um pouquinho para vocês sobre as influências espirituais durante o carnaval. O carnaval não é uma celebração inofensiva. Gente, quem chegou depois, eu estou falando do carnaval, mas eu estou correlacionando outros tipos de festas que a gente não tem na doutrina espírita alguma referência. Por isso que eu trouxe a festa do carnaval, tá? Mas é todos os tipos de festas que se praticam atos contrários às leis divinas, né? O carnaval não é uma celebração inofensiva, como muitas pessoas pensam, né? O desequilíbrio extravasado por parte dos foliões impulsiona a atuação dos espíritos inferiores, sejam eles encarnados ou desencarnados. Isso porque os espíritos menos evoluídos se aproximam por afinidade da faixa vibratória dos frequentadores destas festas, pela lei da sintonia, né? Eu digo aqui, dificilmente qualquer ser humano que esteja encarnado no planeta Terra está perfeito, né? Que não tem nenhuma tendência, né? Sendo assim, comportando-se de maneira descuidada e inadequada, se envolvemos com sentimentos e pensamentos de baixo teor vibratório. E os espíritos inferiores encontram, então, um campo energético, né? Propenso à influência negativa, que é a obsessão. A obsessão pode, inclusive, se estender e durar por muito mais do que o tempo da folia, né? Muito mais, né? Então, a gente tem que realmente refletir. Eu preciso ir? Eu preciso me arriscar? É uma coisa que eu necessito muito? Se for, tá tudo certo, né? Aqui na nossa festa é gostoso, a gente gosta, quer ir, os desfiles na cidade é legal, é tudo muito legal, mas a gente tem que cuidar para não se expor muito, né? Se tu tá certo de que a tua vibração vai ficar 100% elevada, tá tudo certo, né? Isso é uma condição de um espírito superior, né? Ele passa pelas trevas e as trevas não passam dentro dele, mas nós, dificilmente, né? Então a gente tem que cuidar. Diferente, então, de outras religiões, o espiritismo não prega qualquer tipo de ritual, ainda que respeite e aceite todas as outras manifestações religiosas. Lembrar de Jesus Cristo e de tudo o que ele viveu é natural. Todos nós, em todas as religiões, a gente acaba lembrando, né?
Até mesmo porque Cristo é o nosso modelo, né? Nosso guia, nosso modelo, né? Contudo, segundo a doutrina espírita, a busca pelo progresso moral com Deus deve ser um progresso contínuo, e não um gesto de períodos específicos. Isso é muito importante. Essa frase, para mim, eu acho que é a mais importante. É que a nossa busca pela nossa evolução não pode ser a quando eu vou na casa espírita, a quando existe uma confraternização, ou quando eu vou fazer uma caridade. Não. A nossa evolução ela tem que ser contínua. É todos os dias, é no nosso dia a dia, é na nossa adversidade, é nas situações difíceis da nossa vida que nós vamos provar se a gente é ou não espírita. E isso é que é difícil. As pessoas vêm aqui, da porta para dentro, a gente aqui é tudo santo, né? E aí a gente tem que ver como que eu lido com as pessoas lá fora. Qual é a minha relação de amorosidade, de doçura, de candura em relação ao outro, em não julgar o próximo. Então, isto é importante, né? E a gente sabe que nesses tipos de festas é dificilmente que a gente não julga, né? Porque a gente já vai estar na influência de algum tipo de psicotrópico aí, uma bebida, qualquer outro tipo de, né, que já dá uma alteradinha, a gente já gosta, né? A gente já se reúne nos cantos para fofocar daquele. É natural do ser humano, né? Eu não estou aqui querendo dizer que a gente não faz isso, porque a gente faz. Se alguém aqui não faz, levanta a mão. Né? E a gente acaba fazendo algumas coisas que também baixam a nossa energia e que trazem esses espíritos que também se comprazem com esse tipo de atitude para o nosso lado. Então, contudo, segundo a doutrina, a busca pelo progresso moral e a conexão com Deus deve ser esse processo contínuo. Além do mais, para o espiritismo, as privações intencionais não têm o mesmo efeito que as naturais. Então, eu me privo intencionalmente de fazer algo, intencionalmente. Hoje eu não vou em tal lugar, eu não vou beber, é intencional, não é uma coisa natural. Eu vou lá e não vou fazer aquilo porque, não, nesse momento eu não vou fazer, mas amanhã eu faço. Tem? Então, tem que ser algo contínuo. Eu tenho que sempre estar vigilante com o que eu faço. Vigilante, essa é a palavra certa. Eu tenho que vigiar os meus pensamentos. Não adianta eu momentaneamente deixar de julgar e julgar em todas as outras vezes. Eu tenho que todo tempo tentar não julgar. É uma coisa constante, né? Na questão 726 do Livro dos Espíritos, fala assim: os sofrimentos naturais são os únicos que elevam, porque vêm de Deus. Os sofrimentos voluntários de nada servem quando não concorrem para o bem de outrem. Então, tem pessoas que se submetem a sacrifícios em proveito próprio. Forçado. Aí a gente tem vários, né? Essas pessoas que se machucam, que pagam penas pesadíssimas, subindo de joelho escadarias, né? Com o intuito pessoal de ter alguma recompensa, ou um agradecimento, que seja, mas isso não é natural. Natural é o que vem de Deus. Daí ele fala: vistam o indigente, consolem o que chora, trabalhem pelo que está enfermo, sofram privações para alívio dos infelizes, e então suas vidas serão úteis e agradáveis a Deus. Sofrer alguém voluntariamente apenas para o seu próprio bem é egoísmo. Pelos outros é caridade. Tais os preceitos do Cristo. Isso quer dizer que o sofrimento tem mérito verdadeiro quando revertido em caridade. O que acontece no plano espiritual durante essas festas? Os excessos de todos os tipos de festa provocam fatalidades. O número de mortes, né, em estradas, por exemplo, costumam ser mais alto durante esses tipos de festas. Somando isso à oportunidade dos espíritos inferiores de praticarem a obsessão, há a necessidade de um esforço maior da espiritualidade. Então a espiritualidade tem que se esforçar muito mais para poder manter o equilíbrio da psicosfera
certa cidade. Por exemplo, nós aqui no tempo da Oktoberfest. É uma leva de espíritos mantendo o equilíbrio para que não haja obsessões desenfreadas. Então, a gente faz esse tipo de festa, a gente vai lá se diverte, enquanto isso, os espíritos estão aí tentando, né? É nesse período que todas as casas espíritas, que todas as diversas religiões devem estar com as suas portas abertas, né? Para que haja oração, para que haja essa energia da oração enviada para essa psicosfera que fica tomada, negra. Os espíritos benfeitores, portanto, se colocam em condições de socorro e ficam encarregados de prestar atendimento espiritual durante todas essas festividades. Fora a festa que se torna um umbral, né? Ao mesmo tempo que os espíritos benfeitores se movimentam para prestar o socorro, os espíritos inferiores do umbral se desprendem do local. Durante o carnaval e todos os tipos de festas, onde haja o consumo excessivo de álcool e outras afins, os desencarnados da zona umbralística se aproveitam dos encarnados que se entregam aos excessos e ao desequilíbrio moral e espiritual. Afinal, a finalidade da vibração no período é uma oportunidade desses espíritos reviverem na matéria seus vícios e desregramentos. Então, é uma oportunidade que esses espíritos têm de rever os vícios deles e, ainda mais, nos intuir para que a gente faça mais e mais o uso de tais vícios para que eles se comprazem. Então, divertir de modo saudável com Jesus, como ele espera de nós. De certo modo, até pouco tempo atrás, as festividades, como eu falei, eram mais saudáveis, né? As famílias, então, costumavam se reunir, né? E celebrar, brincando, pulando marchinhas, né? Eu adorava ficar lá pegando aqueles confetes, jogando para cima. Eu fazia só isso, pegava os confetes, jogava para cima. Era, portanto, um momento de descontração e de união. Jesus Cristo espera de nós que a gente saiba aproveitar com sabedoria, sem extravasar, sem ferir os ensinamentos morais por ele deixado. Sendo assim, há opções divertidas e saudáveis para curtir, né? Passeios, né, que envolvem contatos com a natureza, ler livros, lazer de forma positiva, né? Brincar e ser feliz sem magoar e ferir os outros. E quando a gente está nesses tipos de festas, dificilmente a gente pode garantir que a gente não vai ferir alguém. Porque se alguém vir para cima da gente, a gente vai se defender, não é verdade? Seja no carnaval ou em qualquer outra ocasião, a diversão não deve ultrapassar os limites. Todos os limites. É possível curtir e ser feliz sem comportamentos destrutivos, que podem causar problemas tanto para o próximo como para si mesmo. Pense antes de fazer brincadeiras gratuitas e garanta essas atitudes estão sobre as bênçãos do Cristo. Como a gente viu, a festividade por conta dos excessos. Isso a gente pode ter certeza que é conta dos excessos, né? É um prato cheio para esses maus espíritos que querem aproveitar os prazeres da carne, mesmo desencarnados. É uma oportunidade, a gente faz o prato para eles, só falta servir. O espiritismo, então, não condena e tampouco estimula a comemoração. Não condena, mas também não estimula. Pelo livre-arbítrio, os espíritas podem fazer suas próprias escolhas e decidir como querem curtir as festas. É preciso, no entanto, que estejam cientes dos perigos e necessidades de proteção, caso optem em cair na folia. Mas lembrando sempre, toda e qualquer ação tem impacto no adiantamento espiritual.
De acordo com a letra, eu peguei uma letra de acordo com a letra da música. Atrás do trio elétrico só não vai quem já morreu. Vai tudo, né? Vai quem morreu e quem não morreu, né? A quantidade de espírito que vai atrás do trio elétrico é grande, né? Bem, fisicamente pode até ser só, né? Vai quem não morreu, né? Mas espiritualmente a história é outra. Bem outra. Então, lembrem-se, né? Eu acredito que todo mundo pode fazer suas escolhas, né? Mas lembre-se que sempre a gente está sujeito a quedas, né? Então, faça uma escolha consciente. Né? Em todos os tipos de festas que a gente vai. Aqui eu só citei o carnaval porque é onde eu tinha mais referências, né, na doutrina para que eu traga. Mas o carnaval foi uma analogia às festas pagãs, né? Então, onde tem muito excesso, também tem muito espírito malfazejo. Então, a escolha é nossa. A gente está entrando no viveiro, ok? A partir do momento que eu entro lá, eu estou entrando consciente do que pode me acontecer. Aí é uma escolha minha, né? Se eu vou lá e vou começar a beber e tal, é escolha minha. Lembrando que a gente faz a escolha e depois as consequências são nossas também. Então, era isso que eu queria dizer para vocês. Eu já passei 10 minutos. Então, nós vamos fazer uma oração. Pode ser a oração da casa. A gente vai dar o passe coletivo, então, para aqueles que não têm tratamento, né? Aqueles que estão bem, não precisam entrar nas salas de tratamento, porque aqui no salão já é feito um tratamento espiritual, ok? Mas se alguém se sentir necessitado, depois é só formar as filas e a gente vai dar o passe individual. Ó Senhor amado, Criador de todos os mundos, do céu, da terra e do mar, abençoai o lar, casa, irmãos de luz. Abençoai todos os lares que à nossa volta estão. Distribui sobre a terra suas bênçãos, suas glórias e a força de seus pensamentos. Salve o povo cigano. Salve Iemanjá, a rainha do mar. Rosas brancas te oferecemos a paz do mundo, assim como a nossa paz. A paz da casa, irmãos de luz. Pai amado, assim seja feito em teu nome, através de seu Filho Jesus, que ao mundo trouxe a luz do paraíso. Ó Jerusalém, cidade sagrada, ó Nazaré, cidade amada, sagrada, consagrada, iluminada pela luz dos bastiões dos céus. Iluminai a casa, irmãos de luz, e orientai as almas perdidas que ali estão a seguirem o caminho da retidão. Que assim seja, glória a Deus. Gente, só por